Continuando as questões de Lei 4.320. A tomada de contas de todos que, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesa, administrem ou guardem os bens públicos é competência exclusiva do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Não. Os serviços de contabilidade também fazem esta parte aqui. Então é 121 e de errado. Nos termos da Lei 4.320, consideram-se despesa pública. Os auxílios para obras públicas classificam-se como transferências de capital. Se eu não estou enganado, acho que é só a transferência de capital que fala em auxílio. Transferência. Aqui, ó. Aqui. Isso aí. A transferência de capital é a única que fala em auxílio, ó. Tem 3 tipos de auxílio. Inversão financeira não consta auxílio e investimento também não fala em auxílio. Então, auxílio para obras públicas, transferência de capital. De acordo com a Lei 4.320, o projeto de lei do orçamento, tabelas explicativas referentes a receitas e despesas e especificações dos programas de trabalho custeados por dotações globais são itens que compõem a proposta orçamentária. Essa aqui é um pouquinho aprofundada, mas proposta aqui, ó. Título 2, proposta orçamentária, capítulo 1, conteúdo e forma da proposta orçamentária. Vai estar aqui, ó. Tabelas explicativas. Então, as tabelas explicativas do projeto de lei fazem parte da proposta orçamentária. Considere que determinado município, após ser atingido por fortes chuvas, entra em estado de calamidade pública e que isso demande a necessidade de gastos emergenciais. Considere ainda que tal fato ocorra apenas 2 semanas antes do término do mandato do prefeito, que não tenha sido reeleito. Nessa situação, será vedado ao prefeito assumir compromisso financeiro cuja execução venha a ocorrer após o término de seu mandato, ainda que caracterizada a urgência e imprevisibilidade da despesa. É só pensar um pouco, né? Aí na sua cidade, começa a acontecer fortes chuvas, começa a destruir tudo. Tu acha que o prefeito vai poder ficar só olhando? É obrigação do prefeito fazer alguma coisa, né? Então, é óbvio que está errado, né? Não tem... É claro que, no caso de imprevisibilidade, urgência, calamidade pública, vai ter uma exceção, né? É possível que determinadas despesas não estejam contempladas na peça orçamentária, que constitui um plano, uma previsão. Quando autorizadas, essas despesas não previstas no orçamento ou as que tenham dotações insuficientes são denominadas créditos adicionais. Temas que são tão fáceis que dá até um pouco de dúvida. 125C, isso mesmo, tá certo. Às vezes tem uma pegadinha, parece tão fácil que tu até procura uma pegadinha, mas tá certo, é a C. Diferenciar o regime orçamentário por meio do qual receitas e despesas são tratadas pode ser útil para melhor evidenciação a situação fiscal do governo. Nessa situação, adota-se no Brasil o regime orçamentário misto, beleza? Isso mesmo. Para receita, regime de caixa. Para despesa, regime de competência. Perfeito. 126 seria certo. A Lei Federal 4.320/64 estabelece, entre as demais normas contábeis aplicadas ao setor público, a obrigatoriedade da elaboração de demonstrações contábeis, de forma a evidenciar a correta contabilização e evolução dos recursos e patrimônios públicos. Assinale a alternativa que indica uma demonstração contábil a ser elaborada pelo setor público até o final... nada a ver essa parte aqui final. Prevista na referida lei. DFC... A DFC e a DMPL e a DVP, elas fazem parte da obrigatoriedade, mas é de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, não é de acordo com a Lei 4.320. A Lei 4.320 é o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a DVP... Deixa eu ver se tem mais alguma. Dos balanços. Balanço patrimonial, DVP, balanço financeiro, balanço orçamentário e... Não, é isso mesmo. Essa aqui. Então, qual que faltou? Faltou a DVP, beleza? Essa aqui, por mais que tenha DMPL na entidade pública, ele quer saber exclusivamente com relação a 4.320. Ele fala aqui no final.
Não gosto desse tipo de questão, acho que não avalia nada o candidato. A respeito das disposições da Lei 4.320 sobre a contabilidade pública, é correto afirmar exceto. A tomada de conta dos agentes responsáveis por bens e dinheiros públicos será realizada pelo Serviço de Contabilidade, ressalvadas as competências do Tribunal de Contas. Perfeito. É função precípua da contabilidade evidenciar perante a Fazenda Pública a situação dos responsáveis pela arrecadação de receita e guarda de bens públicos. Beleza? A utilização do método das partidas dobradas para a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais é uma exigência legal. Sim, está na lei. O controle contábil de contratos deve ser realizado de forma seletiva, levando-se em conta a materialidade dos recursos envolvidos. A princípio isso aqui está errado porque eu não lembro disso aqui. Os custos de serviços industriais e interpretação dos resultados econômicos e financeiros devem ser levados em conta na organização da contabilidade do setor público. É claro, né? O que ele quer dizer? Que ele tem que fazer para a tomada de decisão na contabilidade pública, ela tem que levar em consideração os custos. Então, bem óbvio, né? A princípio seria D por exclusão, né? Deixa eu ver se eu encontro essa palavra. A palavra seletiva nem consta na Lei 4.320. Então, é muito provável que seja 128 D de dado. Beleza, isso aqui está incorreto. Segundo as disposições da Lei 4.320, a contabilidade orçamentária e financeira deverá observar nos seus registros as seguintes regras, exceto: fazer o controle contábil das operações que resultem em créditos e débitos de natureza financeira, mesmo que não transitem pelo orçamento. Sim. Mesmo que não, por exemplo, vai ter algumas coisas tipo extra-orçamentária, claro que ele vai fazer parte do controle contábil, né? Registrar a despesa e a receita de acordo com as especificações da LOA. Beleza. Evidenciar as dotações disponíveis. Demonstrar os valores empenhados, pagos e os saldos a pagar por credor. Na inscrição dos restos a pagar, especificar por exercício e por credor. A princípio... essa aqui é certeza. Isso aqui também. Evidenciar as dotações disponíveis, claro, né? Tem que... não pode... previsão tem que ser igual à fixação das despesas. Na inscrição de restos a pagar... olha, por exclusão também é a D. Porque as outras estão bem exatamente como a lei fala. Na inscrição dos restos a pagar, especificar por exercício e credor. Isso mesmo. Deixa eu localizar na lei essa parte aqui. Essa aqui eu estou um pouco na dúvida, mas tenho quase certeza. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita orçamentária. Para compensar? Não é este artigo. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se por exercício e por credor. Princípio 129D. É isso mesmo, 129D de dado. Eu não me lembro exatamente essa aqui, mas por exclusão também é a D. Visando ao correto registro e controle do patrimônio das entidades públicas, a Lei 4.320 determina que o registro dos bens de caráter permanente. Permanente é o analítico. Analítico, permanente. Sintético, bens móveis e imóveis. Essa aqui também tem que associar as palavras mais chave, né? Analítico, permanente. Sintético, bens móveis e imóveis. Beleza. Então vamos localizar o que é analítico aqui. Abranger somente aqueles valores relevantes. Não, vai ignorar um valor baixo. Não, com certeza isso que não está correto. Ser analítico. Não, tá certo. É analítico. Tá. Proporcionar a identificação do responsável pelo uso, bem como os bens de uso de atividade. Proporcionar a identificação do responsável pelo uso. Deixa eu ver isso aqui. Não achei. Responsável pelo uso também não achei. Ser sintético? Não, é analítico. Ser analítico, abranger todos os bens, caracterizar cada um deles e ainda identificar o responsável pela sua guarda e administração. É a E. 130. 130 é E. Deixa eu ver o que tá. A princípio seria esse responsável pelo uso, né? A lei fala, a gente é só pela sua guarda e administração e não pelo seu uso.
É isso aqui mesmo o que deixa errado é a B, é que ele quer identificar o cara pelo cara que usa e não pelo responsável pela sua guarda e administração. Então, continuando o macete, permanente, analítico, agente responsável pela sua guarda e administração. Então seria permanente, analítico, guarda e administração. Esse que é o macete para localizar permanente. Não existe responsável pelo uso, só responsável pelo seu guarda e administração. A próxima. Segundo a Lei 4.320, pertence ao exercício financeiro, receitas nele arrecadadas e despesas neles empenhadas. Regime misto, né? Refere-se apenas à contabilidade orçamentária e não à contabilidade patrimonial para o reconhecimento de ativos e passivos. Tem um tom de errado, mas é isso aqui mesmo. É a contabilidade orçamentária, regime misto. Receita, regime de caixa. Despesa, regime de competência. Mas na patrimonial, o enfoque patrimonial na entidade pública é igual ao enfoque patrimonial na societária. É regime de competência para os dois. De acordo com a Lei 4.220, o regime orçamentário é correto afirmar que pertence ao exercício de 2011, então é receita arrecadada. Receita prevista e lançada para 2011, porém arrecadada em 2012? Não, este aqui não faz parte do exercício financeiro. É correto afirmar que pertence? Não, isso aqui está errado. 132E. Tem uma redação um pouco estranha. Isso aqui não puxou a linha, mas é isso aqui também. A despesa empenhada em 2011? Perfeito, pertence a 2011. Porém, liquidada e paga? Não me interessa. Só me interessa o que é empenhado. Na receita, eu quero saber quando foi arrecadada. E na despesa, eu quero saber quando foi empenhada. Não me interessa se foi liquidada ou paga. Então, a 133 é certo. Os créditos adicionais têm vigência limitada ao exercício financeiro, certo? Em que forem abertos, exceto os especiais extraordinários. Beleza. É somente certo, tá? Somente os créditos suplementares que não tem exceção. Eles são só para aquele exercício ali e pronto. As cotas trimestrais das despesas destinadas a cada unidade orçamentária não poderão ser alteradas? Não, podem ser alteradas sim. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Então é para ver, né? Tava arrecadando um valor. Começou a arrecadar menos, começou a arrecadar mais, então essas cotas elas podem ser alteradas. Para não faltar ou sobrar dinheiro. Então tá errada. Mesmo que já foi fixada e aprovada, ela pode sim, de acordo com o artigo 50 da Lei 4.000.